Olá, muito boa tarde. Começa neste domingo a Semana Caritas, dias que apelam à solidariedade, cada vez mais urgente nas circunstâncias que vivemos. Uma temática que vai marcar a análise à liturgia de domingo, contando para isso com a presença neste programa do professor da Faculdade de Teologia, João Ambrósio. Cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde, sempre Obrigado um gosto. por estar aqui connosco. Antes de irmos aos textos da Bíblia e ao comentário que aqui fazemos em cada sexta-feira, perguntava-lhe, professor João Ambrósio, que esta oportunidade da Semana Caritas que vivemos, no Começa contexto... agora, não é? Neste domingo. Exatamente. No contexto desta pandemia, de facto, a palavra solidariedade, mais do que nunca, adquire agora uma urgência. Sim. Que é necessário praticar, não só afirmar. Sim, não só dizer, não só proclamar, mas sobretudo praticar. E eu associava a essa palavra solidariedade uma outra que vai estar muito presente nesta Semana Caritas, onde se celebram os 65 anos desta instituição e que tem por tema 65 anos Caritas, o amor que transforma. O que é que eu associava à palavra solidariedade? Este verbo, esta ação de transformar. Não se trata só de ser solidário, e isso nos dias que hoje vivemos, só isso já é muitíssimo importante, e a verdade é que esta situação pandémica que estamos a viver revelou-nos muitas fragilidades, mas revelou-nos também muita coisa bonita e muita coisa boa ao nível da solidariedade. Agora o que estamos a perceber é que esta solidariedade não pode ficar ao nível do meramente assistencial, não pode deixar de ser isso, não pode deixar de socorrer as necessidades que estão em cima da mesa, não pode deixar de dar água, não pode deixar de dar de comer, não pode deixar de pagar rendas, ou seja, não pode deixar de tirar a água que está a entrar dentro do barco, mas tem que fazer mais, tem que tapar o rombo, não é? Tem que, para que a água não continue a entrar, para utilizar esta imagem, ou seja, tem que ser uma solidariedade capaz de transformar a sociedade onde vivemos, capaz de transformar as comunidades cristãs, onde a Caritas é um dos pilares da sua identidade e da sua missão, capaz de transformar o mundo que queremos construir. E está muito ligado às leituras deste domingo, que, utilizando um outro verbo, sobretudo no Evangelho, também aponta para esta transformação, que há uma transfiguração que nos revela Deus de outra maneira, e de um Deus que quer a transformação. E já lá vamos a essa transfiguração. Exatamente. Para a transformação, nomeadamente a transformação da solidariedade, da ajuda ao outro, para quebrar ciclos de pobreza. Sim. Há um trabalho que está a ser feito pela Faculdade de Teologia e a Caritas, porque é um trabalho de formação. Sim, estamos a fazer esse trabalho de formação, cursos que estão a decorrer no âmbito do pensamento social cristão, para dar, digamos assim, aquela estrutura capaz de nos ajudar a fazer a leitura do mundo e o discernimento dos desafios e das interpelações que a vida neste momento nos levanta, e à luz desse património, desse caminho que já se foi desenvolvendo ao longo de tanto tempo e agora tão enriquecido com dois textos formais do pensamento social cristão, da chamada doutrina social da Igreja, como é a Laudato Si ou a Fratelli Tutti, enfim, não sendo formalmente um texto também desse património, mas eu acho que é incontornável e tem que lá estar dentro, que é a Evangelii Gaudium, não é? Só para falar nestes três documentos, exatamente, mais recente, que enriqueceram na continuidade e na novidade, enriqueceram esse património, que é, eu gosto de dizer que o pensamento social cristão é talvez um dos maiores dons da comunidade cristã ao mundo, porque permite que esse mundo tenha também outros critérios de discernimento para poder ler e para poder agir depois na linha desta transformação, não é? Do mundo mais humano. A semana fala nisso, este mote da transformação, que diz, pois, é a transformação da vida, transformação do mundo, transformação dos dias, transformação das pessoas. E para quê? Eu diria assim, ela calha este ano num momento importante, estamos em plena quaresma, vamos celebrar nesta quaresma os 65 anos, vivemos de novo uma quaresma diferente, que certamente nos levará a viver uma Páscoa diferente, não é? Talvez aqui também um desafio para as comunidades
que rapidamente se começam a organizar e estão a organizar por causa do online das celebrações. Eu insisto que seria esta a altura de voltar a redescobrir aquela riqueza que é a dimensão da igreja doméstica, não é? E perceber que esta igreja doméstica não é meramente substitutiva nem alternativa, não é substitutiva no sentido porque não podemos juntar-nos nas nossas comunidades, vamos juntar-nos em família, isso seria a substituição, ou a alternativa. Agora que nos habituamos a viver em família, já não precisamos de ir às comunidades. Não é nem substitutiva nem alternativa, mas é uma realidade constitutiva do que é a identidade eclesial. E se calhar era bom voltar a redescobrir a força do que é celebrar em família, do que é celebrar no conjunto dos amigos e como isso é uma das dimensões importantes da identidade e da missão cristã, juntamente depois com uma rede mais alargada, que é a comunidade paroquial. Não é? Portanto, esta transformação na maneira também de celebrarmos também é importante. Mas estava-me a desviar, vamos de novo à Semana Caritas, porque ela é muito importante. Que este amor que celebra-se em 65 anos, este amor que transforma, seja de facto a verdadeira transformação. E porquê é que eu digo isto? E calha, e foi por isso que fiz este desvio, calha outra vez nesta quaresma, que vivemos de maneira diferente. As pessoas estão muito cansadas neste momento, estamos todos muito cansados. E a tendência é, rapidamente, queremos voltar ao normal. E esse normal no nosso horizonte é o normal pré-pandemia. Eu acho que não podemos voltar a esse normal. E, quer dizer, vivemos uma experiência que nos apontou fragilidades, que nos apontou desigualdades, assimetrias grandes na maneira como temos a nossa sociedade organizada. Este é o tempo oportuno para ousarmos transformar a sociedade, transformar o mundo, criar um mundo verdadeiramente diferente. E Romão já apontou essa potencialidade da igreja doméstica como espaço para uma vivência muito própria e específica. Que outras aprendizagens resultam deste tempo de pandemia? A capilaridade é uma das coisas que a mim me parece importante. E como a Igreja e a Caritas, que é uma rede composta em Portugal por 20 Caritas diocesanas, em bom rigor 21, também temos aqui a Diocese Castrense, não é? Mas, e que depois tem a sua rede capilar a nível europeu, a nível mundial. Esta dimensão é importante. Para mim foi uma experiência interessante, enfim, nesta pandemia, ver, por exemplo, algo que eu não tinha percebido ainda a sua importância, como foi verdadeiramente fulcral a questão das freguesias, não é? Que a gente pergunta, uma freguesia aqui... Porquê? Porque eles tinham esta proximidade das pessoas, tinham mapeado o terreno, sabiam quem são as pessoas, as situações em que elas vivem, quando estão sozinhas ou não estão, que necessidade têm. E, portanto, rapidamente conseguiram chegar. Ora, essa rede e essa capilaridade, as comunidades cristãs têm-na. A Caritas é isso mesmo, não é? E, portanto, pode-se organizar a rapidamente chegar. E isto mostra-nos que, no mundo globalizado como é o nosso, e não terá outra volta a dar, não se pode perder esta dimensão da proximidade, da capilaridade, do face-to-face, do estar próximo, atento, não é? Essa é uma riqueza que vale a pena não perder, vale a pena não nos distrairmos em relação a ela. E curiosamente, nomeadamente através dos média, dos meios de comunicação social, era tão importante termos os dados nacionais sobre a pandemia, ou então evoluir da pandemia nos Estados Unidos ou no Brasil, como o jornal local que trazia os dados. Aquele rosto concreto. Aliás, isso foi muito curioso. Quando a gente ficou só preso aos números, o que é que aconteceu? Todos nós percebemos isso. Os números começaram-nos a tornar indiferentes. Reagimos com muito mais veemência quando os números eram baixíssimos, as mortes eram na ordem das dezenas e as contaminações na ordem das centenas, de vez em quando aproximava-se ao milhar. E de repente passámos quase aos 20 mil, não é? Chegamos aos 17 mil, a tocar nos 18 mil, se não me engano, em mortes a bater aos 300. Começaram a cair aviões? Começaram a cair aviões, não é? A imagem que se utilizou, todos os dias não é? Com 300 passageiros, e paradoxalmente parece que ficámos indiferentes, porque ficámos só no nível da globalidade, não é? Não percebemos que cada uma dessas 300 mortes é um rosto concreto de uma pessoa concreta, com a sua família concreta, com tudo o que isso acarreta. E quando perdemos isso, corremos seríssimos riscos. Vivemos num mundo globalizado, e ainda bem, por um lado, que assim o é. Se não fosse isso, talvez, por exemplo, Portugal não tivesse tido a capacidade que tem hoje, apesar de não termos a quantidade de vacinas que seriam necessárias, mas as que temos devemos-las a estar na União Europeia, por exemplo, não é? Portanto, essa é uma dimensão fundamental.
mas essa tem que ser também acompanhada com a proximidade, com o touch, o tocar, com o face a face. É fundamental. E a experiência cristã diz-nos isso. E vamos ver até que ponto também as sugestões que encontramos nas leituras de hoje nos levam à transformação e à transfiguração. Já comentámos o texto do Evangelho. Primeiro, vamos escutá-lo. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu, só com eles, para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus, sozinho, com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Juan Ambrósio, o texto acaba com uma perplexidade, o que seria isto, ressuscitados mortos, mas eu perguntaria... Mas nós já sabemos, eles não sabiam. O que é que aconteceu aqui, perguntaria eu. Exatamente, eles não sabiam ainda. Nós já dito de outro modo, já temos elementos para perceber talvez melhor isso, não sabemos tudo, a plenitude do que é isso de ressuscitar, continua a ressurreição a ultrapassar-nos no sentido de não conseguimos abarcar num mero conceito, reduzi-la a uma mera reflexão, mas já temos pistas que nos ajudam a perceber. O texto é muito interessante, como a maioria dos textos, para não dizer toda a experiência que é contida na Sagrada Escritura. Destacaria 3 elementos. O primeiro é dizer que, se percebermos o enquadramento do texto, os discípulos estão numa situação difícil, estão ansiosos, as coisas não estão fáceis, eles estão desanimados, tudo parece encaminhar-se para um provável fracasso. A cruz que já tinha sido anunciada está cada vez no horizonte. O que ela significa de desencanto, de sofrimento, de sinal de que parece que as coisas não têm saída. Bem, nós vivemos um tempo parecido com esse, não é? Não neste contexto, mas é impressionante como hoje vemos toda a população mundial máscara na cara, e isso seria impensável há um ano atrás, não é? Como nós mudamos completamente e como estamos cansados e desanimados, e será que isto tem alguma solução? Será que isto verdadeiramente pode melhorar ou vai deixar marcas sociais muito grandes, e teremos que estar atentos a elas. Não vai acontecer que, passando a pandemia, já estamos e esquecemos as marcas sociais e deixemos, no lado do caminho, deixemos muita gente para trás que vai ficar e que já está em dificuldade. Bem, face a este desânimo, o que acontece é: calma, há aqui outra possibilidade, há aqui outra maneira de olharmos, há aqui outro caminho que pode ser ensaiado. A partir da relação com este Jesus, a partir das interpelações que ele faz, há aqui algo que pode ser ensaiado de novo. E é essa transfiguração de repente, a relação com ele, o encontro com ele, o diálogo com ele, a confiança nele, ajuda-nos de repente a ver de outra maneira. E isso pode ser a imagem da transfiguração, não é? Que de repente a realidade não é outra, é a mesma, mas pode ser vista de outra maneira. E nessa realidade podemos então descobrir outra pegada, outra presença que sempre lá esteve, mas à qual eu provavelmente não estava tão atento. E de repente agora passo a estar atento. Essa transfiguração, que é interessante, que me abre outras possibilidades, outras pistas, que me ajudam a vencer o desânimo. Mas ela acarreta um perigo. E o perigo é muito interessante, e é dito no texto de uma maneira muito interessante. Que bem que a gente está aqui, vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui. Aqui, deixa-me dizer quase desta maneira tão coloquial, no bem bom, não é? Onde a gente se sente confortável, onde estamos numa certa segurança, onde as coisas parecem estar melhor.
e de repente não é essa a postura de Jesus. Não, gente, temos que descer, porque isto tem que ter consequências. Se vocês veem que há esta possibilidade, se podemos olhar de maneira diferente, se podemos construir as coisas de diferente, então, para baixo, não há aqui tendas, vamos construir um mundo diferente. Vamos tentar ousar pôr isto de outra maneira. E eles descem o mundo. E é aí que começa a transformação. Ou seja, esta transfiguração que me ajuda a ver de maneira diferente, a entender de maneira diferente, promove em mim, interpela-me a uma transformação. E é isso que a descida faz. Eles não ficam no monte, não ficam naquela experiência, mas a partir daquela experiência ousam outro caminho e outras possibilidades. E é isso que está em cima da mesa para as comunidades cristãs e para cada cristão. Ou seja, um cristianismo não vivido simplesmente como zona de segurança e conforto, fechado nas nossas comunidades, fechado, para utilizar a imagem que agora utilizamos, nas nossas bolhas, não é? De segurança, mas um cristianismo chamado a lançar-se, a ir ao largo, a construir, a ousar construir um mundo diferente. Sendo necessário sempre esse exercício de subir ao monte. Sim. E depois não ficar lá. Sendo e até para quem... necessário esse exercício do diálogo, do conhecimento, de aprender a conhecer, de confiar neste que se transfigura. Para quem gosta, como sei que o Juan gosta de tantas caminhadas, essa imagem da caminhada, esse exercício, desde logo é sugestivo para a transformação, a transfiguração. Sim, porque é isso mesmo que nós temos que fazer, é um caminho que me leva de um ponto ao outro, que tem que passar por diversos, com uma meta muito, muito precisa. Esse é talvez um dos segredos de caminhar em montanha, como eu gosto de fazer, ter um destino bem preciso, não é? Porque depois a gente, para alcançar, tem que andar aos zigue-zagues. A linha nunca é reta, não é? Temos que andar assim de volta. Agora, se eu não sei para onde vou-me perder. Se eu sei para onde vou, e o que é essa experiência que posso fazer aí da beleza, da harmonia, do sentir-me em harmonia com todo o universo, que é também uma experiência importante para a nossa maneira de viver, de ser e de estar, descobrir que não sou o dono disto, mas que pertenço a isto. Não sou, também não me diluo nisto, sou nisto, uma realidade muito precisa. Essa é uma experiência muito importante também para fazer. Mas o desafio às comunidades cristãs, eu gostava de sublinhar isso, sim, de não ficarem, têm que ir ao monte, têm que fazer esta experiência do diálogo, da confiança, mas depois têm que ousar transformar. E acredito que essa experiência da confiança é por excelência, o sinal que resulta da primeira leitura. Exatamente. E era esse mesmo que eu gostaria de sublinhar. Vamos a isso então. O comentário, desde logo, a partir dessa promessa, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência. Porque neste texto a tendência é ficarmos focados num ponto que é importante, que é Isaac, não é? É o filho da promessa, foi prometido. E de repente este Deus pede a vida deste Isaac. E nós focamos-nos aqui. E ficamos dizendo... O testemunho importante de Abraão, não é? Que aqui o que está a fazer é mostrar a confiança cega em Deus. É capaz de tudo. Podemos sublinhar isso. Eu prefiro sublinhar uma outra coisa que o texto também diz, até porque eu posso perguntar até que ponto pode um Deus que me pede o meu filho, que me pede a vida do meu filho, até que ponto um Deus assim pode ser confiável? É um Deus assim confiável? É isso que o texto está a dizer, que Deus, para mostrar que eu confio nele, me pede este absurdo e que só depois de eu dar esta prova de fidelidade, ele então assume a aliança. Um Deus, que foi aquele que Jesus Cristo me revelou, e também isso é a transfiguração, essa revelação e essa transfiguração revela-me um Deus diferente, revela-me um Deus que já tem esta fidelidade e esta confiança à partida, e não está a querer de mim um sinal para que ele se mantenha fiel a mim, para que ele seja fiel a mim e me proponha. E o que o texto sublinha é esta mudança de paradigma, porque o que nós vemos é que no contexto da população onde estes acontecimentos estão a suceder e estão a acontecer, digamos assim, eram naturais, culturalmente falando e da prática, os sacrifícios humanos. E o que o texto vai dizer: este Deus não quer sacrifícios humanos. E, portanto, há uma transformação, há uma mudança de paradigma aqui, e a partir de agora não são esses sacrifícios humanos o que importa é outro estilo de vida que promova a dignidade humana, que promova a vida. Juntando os dois textos, eu percebo que é isso que aqui a primeira leitura já está a dizer. Que, no fundo, o que se trata é de estabelecer uma relação de confiança
entre as duas partes. Aliás, há aqui uma expressão, eis-me aqui, que é dito por um, não é? Mas no fundo é dito por dois. O próprio Deus também diz, eu estou aqui e contigo quero... A obediência é isso, não é a obediência cega, é uma vontade absurda. Ouvir aquele que escuta, é uma obediência que escuta e que dialoga entre os dois parceiros do diálogo, entre os dois parceiros dessa relação. E isso é que provoca a mudança de paradigma. À medida que eu vou conhecendo melhor Deus, e este Deus que é revelado plenamente para mim, cristão, em Jesus Cristo, com essa transfiguração, Jesus Cristo transfigura Deus, ou seja, revela um Deus de outra maneira. À medida que eu vou conhecendo este Deus, eu percebo que não é pelos sacrifícios humanos que vou, não é pela destruição da vida, mas pelo contrário, pela promoção da vida. E então é uma aliança que se começa a forjar, não no medo, deste que até me pode pedir a vida do meu filho, mas na confiança, deste que eu sei que está por mim e ao meu lado. E no fundo é isso que a segunda leitura diz. Exatamente, é desde logo essa afirmação. Não é? Se Deus está por nós, quem estará contra nós? Quem pode estar contra nós? Portanto, eu descubro neste Deus alguém em que confio, porque, e isto interpela-me, ele também confia em mim, e a partir daí construímos uma relação de confiança. E se estamos um com o outro, então vamos para a frente e vamos transformar este mundo, porque é disso que precisamos neste momento, em todos no fundo, mas neste também. E a pedir para terminar brevemente, precisamente voltando àquele início, o tópico que afirmámos no início da nossa conversa, na Semana Caritas que está a iniciar, é de facto este exercício de transformação, de confiança que somos chamados isso que está a levar por diante. Em cima da mesa, ou seja, um amor, uma solidariedade, para utilizar, mas é um amor e uma solidariedade não simplesmente a nível dos princípios, isso é muito importante, não simplesmente ao nível da reflexão, e já isso é muito importante, mas verdadeiramente que toca ao terreno, que transforma o terreno, que é capaz de fazer o exercício da experiência da transfiguração, ou seja, que me revela um Deus diferente, que me revela interpelações diferentes e a partir daí ousar a transformação. É isso que neste momento temos entre mãos, é isto que esta pandemia nos está... É uma oportunidade que, no meio deste sofrimento todo e desta dor e destas perplexidades, é uma oportunidade que podemos descobrir e que podemos agarrar. A possibilidade de uma transformação do mundo e de uma sociedade diferente. Fica esse desafio, nomeadamente para esta Semana Caritas e estes encontros que acontecem, mesmo que virtualmente, neste domingo. Juan Ambrosio, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Hoje regressamos à sua companhia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Esperamos por si, desejando desde já um ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.